Olá, meu caro aluno. Você que não sabe o que é balanceamento de reações químicas ou de equações químicas, eu vou te mostrar agora. O balanceamento de equação química também pode ser chamado de estequiometria, que é medida de quantidades, de proporções numa reação química. Na prática, o ato de balancear uma equação química é igualar o número de átomos do lado dos reagentes em relação aos produtos. Por exemplo, numa reação hipotética, aqui descrita, entre A reagindo com B, formando A4B, nós percebemos que do lado esquerdo nós temos duas substâncias e do lado direito nós temos uma substância. Então, aparecerão números do lado esquerdo das fórmulas químicas. Bom, então como que nós vamos fazer essa análise inicialmente? A análise é uma análise comparativa entre as quantidades de átomos nos reagentes em relação às quantidades de átomos nos produtos. Vamos começar pelo átomo hipotético A, que nós temos aqui na reação química. Percebemos que na equação química, do lado direito da reação química, nós temos quantos átomos de A, ou quantos elementos químicos, quantos átomos estão representados do lado direito dessa equação química. Isso, são 4 átomos do lado direito dessa equação química. Nós precisamos de 4 átomos do lado esquerdo para que essa igualdade de número de átomos do lado esquerdo seja igual ao do lado direito. E a pergunta que vem é, eu preciso de 4 do lado esquerdo. Aonde que eu coloco esse 4? O número 4 vai aparecer aqui na frente, ó, do lado esquerdo das fórmulas. Quer dizer que esse 4 ele está multiplicando com o número 1 que não está aparecendo aqui. Ele está implícito. 4 vezes 1 é 4. Então, no momento em que eu coloco esse número do lado esquerdo da fórmula, eu estou dizendo que eu tenho 4 vezes dessa substância química que está sendo associada aqui ou simbolizada pela letra A. Agora, então, nós temos 4 átomos no lado esquerdo e 4 átomos no lado direito. Mas não esqueçam, se você está dizendo que aqui do lado direito tem 4, então você não pode esquecer que aqui tem um número 1. Porque 1 vezes 4 é igual a 4. Vejam que esses números que já foram escritos ao lado esquerdo das fórmulas, eles não podem mais mudar. Porque nós estamos fazendo um método de balanceamento que é conhecido por método de tentativa e erro. Você vai tentar, caso você não consiga balancear, você vai retornar ao início para tentar outros números. Bom, quando você colocou esses números que já estão descritos agora, você vai partir para outro átomo. Quem é o outro átomo que não foi balanceado? É o átomo B. Vejam que do lado direito já tem o número 1. Esse número 1 vai multiplicar com o lado com B da fórmula. 1 vezes 1 é 1. Então quer dizer que tem um átomo do lado direito e eu preciso um átomo do lado esquerdo. Eu vou colocar aqui na frente. Atenção para algumas informações bem importantes. Dentre elas, quando você faz o balanceamento químico, você vai colocar esses números na frente das fórmulas, do lado esquerdo da fórmula. Esses números são chamados de coeficientes estequiométricos. Em regra, os coeficientes estequiométricos são colocados como os menores números inteiros. Isso. Em regra, os coeficientes estequiométricos que são colocados do lado esquerdo das fórmulas são os menores números inteiros. Eu não estou dizendo e não quero dizer que você possa colocar outros números. O que você tem que fazer é obedecer à proporcionalidade entre esses átomos, ou melhor, entre esses coeficientes que tem aqui. Então vejamos que aqui nós temos 4 para 1 para 1.
Qualquer outra proporção que siga essa proporção está correta. Eu poderia dividir todos esses coeficientes por 2? Sim. Você está dividindo todos os coeficientes por 2, você está obedecendo ainda a proporcionalidade. Você poderia multiplicar todos os coeficientes estequiométricos por 2? Sim. Da mesma forma, você está obedecendo a proporcionalidade entre os coeficientes estequiométricos. Ou seja, o que você tem que entender é que o ato de balancear uma equação química é determinar e obedecer essa regra aqui. O número de átomos nos reagentes é igual ao número de átomos nos produtos. Vamos fazer outro exemplo? Da onde que vem esse balanceamento de equações químicas? O balanceamento de equações químicas ele está apoiado através do modelo atômico de Dalton. Lembram que o modelo atômico de Dalton demonstra os átomos como se fossem esferas? Então, nós estamos pensando em que essas moléculas que são formadas por átomos, são esferas ligadas entre si. E aí você consegue visualizar melhor desenhando as moléculas. Bom, vamos fazer esse outro exemplo aqui dessa reação química entre o gás metano reagindo com o gás oxigênio, formando o gás dióxido de carbono e também água na forma de vapor. Então eu tenho uma reação química, só que essa reação química ela não está balanceada. Então o ato de você ler uma equação química, você deve entender se essa reação está balanceada. Se a quantidade de números de átomos do lado esquerdo da reação, do lado dos reagentes, é o mesmo do lado direito. Essa é a primeira análise que você deve fazer numa equação química, para uma reação química. Então vamos lá. Observando aqui, nós temos um átomo de carbono do lado esquerdo, um átomo de carbono do lado direito. Parece que o carbono está balanceado. Mas vamos ver os outros átomos. Nós temos do lado esquerdo 4 átomos de hidrogênio e do lado direito nós temos 2 átomos de hidrogênio. Então percebam que a equação não está balanceada. Então nós temos que fazer o balanceamento dessa equação química colocando coeficientes estequiométricos nessas lacunas em azul. Então vamos fazer juntos. Eu tenho aqui um átomo de carbono do lado esquerdo, um átomo de carbono do lado direito. Então eu vou iniciar pelo átomo de carbono, porque o átomo de carbono aparece só 2 vezes aí nessa equação química. Deixem os átomos que aparecem mais vezes por último. Então, se eu estou dizendo que eu tenho um átomo de carbono do lado esquerdo, e eu vou permanecer com um átomo de carbono do lado esquerdo, porque do lado direito também tenho um, então eu vou colocar o número 1 aqui, do lado direito, e número 1 do lado esquerdo. Certo? Nesse momento, eu estou dizendo que eu tenho um átomo de carbono do lado esquerdo e um átomo de carbono do lado direito. Então, eu vou fazer uma tabelinha aqui para a gente não se perder. Ó. Um carbono do lado esquerdo e um carbono do lado direito. O próximo átomo que eu vou balancear é o átomo de hidrogênio. Então, já vou colocar aqui na minha tabelinha aqui embaixo. Ó. Hidrogênio. Quantos átomos de hidrogênio tem do lado esquerdo? Tem hidrogênio aqui e aqui eu não tenho. Quantos átomos eu tenho nessa fórmula? Eu tenho 4. Então, esse 4 vai multiplicar com 1. Portanto, eu tenho 4 átomos de hidrogênio do lado esquerdo. Eu preciso de 4 átomos do lado direito. Nessa fórmula não tem hidrogênio. Na fórmula da água eu tenho hidrogênio. Eu tenho 2 hidrogênios na fórmula da água. O que eu tenho que fazer aqui na frente? Qual é o coeficiente estequiométrico que eu devo escrever aqui? Que multiplicando por 2, esse coeficiente estequiométrico multiplicando por 2 seja igual a 4. Por que igual a 4, Eros? Para igualar a quantidade de átomos de hidrogênio que eu tenho nos reagentes. Então eu vou colocar que número aqui? Isso, número 2. Colocando o número 2 aqui, subentende-se que você está pensando o seguinte: 2 vezes 2 é igual a 4, logo eu tenho do lado direito, nesse momento, 4 átomos de hidrogênio também. O que falta agora? Ou qual elemento químico, ou qual átomo que não está balanceado ainda? É o átomo de oxigênio. Do lado esquerdo nós temos oxigênio, na molécula de O2, e do lado direito nós temos na molécula de CO2 e na molécula de água. Aparece em duas moléculas. Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Eu vou começar o balanceamento, eu vou começar a contar a quantidade de átomos
do lado onde já estão escritos os coeficientes estequiométricos. Por quê? Porque aonde já está escrito os coeficientes estequiométricos, você não pode mais alterar. Esse número não é mais alterável. Então eu vou pegar e vou contar a quantidade de oxigênio do lado direito. Então vamos fazer essa continha aqui, ó. Eu tenho um coeficiente estequiométrico que deve multiplicar com o coeficiente aqui. Vamos colocar na nossa tabelinha aqui o átomo de oxigênio. 1 vezes 2, 2. Tenho mais oxigênio? Tenho. Tenho oxigênio aqui nessa fórmula. Tenho quantos átomos de oxigênio? 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. 2 mais 2, 4. Então, do lado direito, nós temos 4 átomos de oxigênio. Vejam que aqui multiplicou com 1. Não aparece o número 1. O número 1 está implícito. Então, nós temos 4 átomos de oxigênio do lado direito. Nós precisamos de 4 átomos de oxigênio do lado esquerdo. E aí vem a pergunta. Que número que eu devo escrever como coeficiente estequiométrico na frente da fórmula do O2 para que esse número multiplique com 2 e seja igual a 4? 2. Isso mesmo. Logo, multiplicando 2 vezes 2 é igual a 4. Consequentemente, nós teremos também 4 átomos de oxigênio do lado esquerdo. Vejam que o número de átomos do lado esquerdo é igual ao número de átomos do lado direito. Então, nós temos aqui uma igualdade de número de átomos. Essa é a regra mais importante para o balanceamento de equações químicas. O lado esquerdo tem que ser igual ao lado direito no número de átomos. E mais um detalhe, a maioria das provas de vestibular, principalmente, eles perguntam, em algumas das alternativas, eles perguntam o seguinte: faça a soma dos coeficientes estequiométricos da reação. Utilize os menores números inteiros. Então, nós fizemos aqui o balanceamento da equação química usando os menores números inteiros. Concordam? Nós temos aqui os menores números inteiros. Eu não posso diminuir mais que isso. Não tem número menor do que 1, por exemplo, que seja inteiro. Portanto, nós vamos somar esses números para determinar qual a soma dos coeficientes estequiométricos. 1 mais 2 mais 1 mais 2. Total igual a 6. Você que não entendeu ainda balanceamento químico, eu vou mostrar para vocês através de uma simulação. Porque através dessa simulação eu consigo perceber as moléculas desenhadas e conseguir contar a quantidade de átomos do lado esquerdo e do lado direito. Então vem comigo. Vejam que aqui do lado esquerdo eu tenho um quadrado, do lado direito tem um outro quadrado e dividindo, separando-os, eu tenho uma seta que é a seta da reação, que é essa reação aqui embaixo. A reação entre o gás nitrogênio reagindo com o gás hidrogênio, formando o gás amônia, que é o NH3. Essa reação é chamada de síntese de amônia. Então eu tenho uma reação química, ela está representada por uma equação química, porém nós percebemos rapidamente que essa reação não está balanceada. Nessa simulação, que estará disponível para vocês no Moodle, o link está lá no Moodle, clicando no link, ele vai redirecionar para essa página e talvez demore um pouquinho para abrir a página. Então tenham calma que vai abrir. E quando você consegue abrir, aí você consegue trabalhar aqui com algumas ferramentas para fazer esse balanceamento. Dentre as ferramentas, nós temos aqui do lado direito superior um balancinho e uma outra ferramenta, essas barrinhas aqui. As barrinhas vão nos dar uma ideia muito mais clara de quantidade de átomos do lado dos reagentes em relação aos produtos. Vejam que nesse momento a reação química não está balanceada, portanto, a quantidade de átomos nos reagentes é diferente da quantidade de átomos nos produtos. Eu quero que aqui apareça um sinal de igualdade. Então vem comigo e vamos tentar fazer isso.
Lembrando que nós estamos utilizando o método da tentativa e erro. Vamos começar aqui por um átomo. Aqui você pode escolher qualquer um dos átomos. Eu vou escolher o átomo de nitrogênio. O átomo de nitrogênio aparece aqui do lado esquerdo com quantidade 2. Se eu estou dizendo que é 2 e eu quero que ele seja 2, eu vou colocar o número 1 aqui na frente. Vejam, no momento em que eu coloquei o número 1, eu estou dizendo que eu tenho uma molécula de gás nitrogênio. Uma molécula de gás nitrogênio. Quando eu tenho uma molécula de gás nitrogênio, eu tenho 2 átomos de nitrogênio, que estão contabilizados aqui em cima, nessa barrinha. 2 átomos de nitrogênio. Pela regra do balanceamento de equação química, eu preciso de 2 átomos de nitrogênio do lado direito da reação química, ou da equação química. Então, o que eu tenho que fazer aqui, nesse sistema, do lado dessa equação, dessa fórmula química, para que apareçam 2 átomos de nitrogênio? Coloca o número 2 aqui no meio da fórmula. Não, você nunca vai adicionar qualquer número no meio da fórmula. Por quê? Porque a fórmula já é pré-determinada, é algo que você não pode mexer. É uma molécula, essa molécula já está com as suas ligações feitas. O que você pode fazer é aumentar a quantidade de moléculas. E aí, aumentando a quantidade de moléculas, você vai aumentar a quantidade de átomos também. E é isso que nós vamos fazer. Se do lado esquerdo eu tenho 2 átomos de nitrogênio, do lado direito eu preciso de 2 átomos de nitrogênio. E para que isso aconteça, eu preciso de 2 moléculas de NH3. Pronto, apareceram 2 átomos de nitrogênio aqui em azul. E aqui na barrinha superior, nós temos 2 átomos de nitrogênio. Então, nesse momento, nós temos a quantidade de nitrogênio iguais, tanto do lado dos reagentes, quanto do lado dos produtos. Agora, o que eu tenho que fazer é balancear, igualar a quantidade de hidrogênios. E por onde que eu começo, Eros? Você vai começar do lado da equação química que os coeficientes já estão escritos, porque ali você não vai mais poder mexer. E o que falta é o hidrogênio, então nós vamos começar pelo lado direito. Esse número 2 aqui, que é o coeficiente que já está escrito, vai multiplicar com 3. 2 vezes 3 é 6. Quer dizer que eu tenho 6 átomos de hidrogênio. E é isso que eu tenho? 3 nessa molécula, mais 3 em outra molécula, 6. 6 átomos de hidrogênio é a quantidade que eu preciso do lado esquerdo. O que eu tenho que fazer aqui, ou melhor, que número que eu tenho que colocar aqui para aparecerem 6 átomos de hidrogênio? Se cada molécula de hidrogênio tem 2 átomos de hidrogênio, então, colocando 3 moléculas de hidrogênio, eu tenho os 6 átomos de hidrogênio e a nossa equação química torna-se balanceada. Nós temos aqui a reação da síntese de amônia balanceada. A simulação que a gente acabou de ver é muito útil para a gente conseguir visualizar as moléculas no espaço e aí a gente conseguir também perceber a quantidade de átomos em cada molécula, em cada fórmula. Porém, numa resolução de exercício ou numa prova ou de um vestibular, você tem que ser mais rápido. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Como que nós vamos resolver uma equação química balanceando-a através de um método mais útil, mais tradicional. Eu quero fazer esse exemplo aqui com você, em que eu tenho essa equação química que representa uma reação química entre um ácido e uma base formando um sal e água. É o hidróxido de cálcio, que é uma base, reagindo com um ácido fosfórico, formando sal chamado fosfato de cálcio e água. Primeira pergunta. Essa reação, essa equação química escrita aqui, ela está balanceada? Sim ou não? Não. Como que eu sei que não está balanceada? Você vai pegar ou vai escolher qualquer elemento químico da fórmula do lado esquerdo e do lado direito e você vai
comparar a quantidade de átomos para determinar se essa equação está balanceada ou não. Se esse átomo estiver igual na quantidade, passa para outro átomo. Se esse átomo também está com a quantidade igual, com o número igual do lado esquerdo em relação ao lado direito, passa para o outro átomo até o final. Se você perceber que todos os átomos estão com números iguais do lado esquerdo e do lado direito, quer dizer que essa equação está balanceada. Porém, se um dos átomos não estiver com um valor de números de átomos iguais do lado esquerdo, do lado direito, do lado dos reagentes em relação do lado dos produtos, quer dizer que essa equação não está balanceada. Vamos ver se essa equação está balanceada? Você disse que não, né? Vamos ver se você está certo. Observando aqui, nós vamos pegar como o primeiro elemento aqui, o cálcio, Ca. Nós temos um átomo de cálcio do lado esquerdo e temos 3 átomos de cálcio do lado direito. Quer dizer, então, que essa equação não está balanceada, então nós devemos proceder ao balanceamento dessa equação química. Para isso, eu vou dar uma dica bem importante como macete. Existe uma palavrinha aqui que vai usar para memorizar a ordem de prioridades dos elementos ou dos átomos que você vai iniciar o balanceamento. Então, primeiro, você vai começar para um metal. Claro, se existir metal na tua equação química. Depois do metal, o ametal. Esse ametal não pode ser o carbono, que depois de qualquer outro metal vai ser o carbono. Depois, o hidrogênio. E por fim, ou seja, o último elemento que você vai deixar para balancear vai ser o oxigênio. E eu vou dizer por que você deixa o oxigênio ou o hidrogênio por último. Os dois últimos são esses dois elementos. Porque esses dois elementos aparecem em muitas fórmulas. Geralmente aparecem em maior quantidade nas equações químicas. Veja o nosso exemplo. O oxigênio aparece no hidróxido de cálcio, aparece no ácido fosfórico, aparece no fosfato de cálcio e o oxigênio também está presente na água. Em 4 fórmulas químicas. Então deixa para o final, porque senão ele vai dificultar a tua vida no momento de balancear. Depois o hidrogênio aparece no hidróxido de cálcio, no ácido fosfórico e na molécula de água. Deixa para depois. E aí ele vai afunilando, a quantidade de átomos vai afunilando, vai sendo menor. Portanto, a gente vai começar pelos metais. Então, primeiro você vai observar os metais. Tem metal? Tem o cálcio. Então, nós vamos começar pelo metal. Depois vai para algum ametal, que não seja o carbono, porque o carbono é o terceiro. Depois nós deixamos, por último, o hidrogênio e o oxigênio. Cálcio. Quantos cálcios eu tenho do lado direito? Do lado direito, 3 e do lado esquerdo, 1. Eros. Por onde que eu vou começar? Comece o balanceamento do lado da reação onde tem mais átomos. O átomo de metal que tem maior quantidade. Percebam que do lado direito tem 3 átomos. Se eu estou dizendo que tem 3 átomos do lado direito, quer dizer que eu estou colocando o número 1 aqui na frente. Ó. Então esse número 1 está multiplicando com esse 3 e eu estou dizendo que há 3 átomos de cálcio do lado direito da minha equação. Se eu tenho 3 átomos do lado direito, eu preciso de 3 do lado esquerdo. O que eu tenho que fazer aqui, ou melhor, que número que eu devo escrever aqui para que a quantidade de átomos do lado dos reagentes seja igual a 3 igual dos produtos? Eu preciso colocar o número 3 aqui. Esse 3 vai multiplicar com o índice que não aparece aqui, que é o número 1. 3 vezes 1 é 3. Então eu tenho 3 átomos do lado esquerdo, 3 átomos de cálcio do lado direito. Fechou o balanceamento de cálcio. Próximo átomo. Metal não tem mais metal. Qual é o metal que nós temos aqui que não seja carbono e nem oxigênio? Nós temos o fósforo. Temos fósforo aqui no ácido fosfórico e fósforo aqui no fosfato de cálcio.
Que lado que eu começo, Eros? Eu vou começar pelo lado onde já está escrito o coeficiente estequiométrico. Então, você deve obedecer isso. Se você está começando a equação, o balanceamento, você vai escolher o lado onde tem mais elementos. No momento em que já tem um coeficiente estequiométrico já escrito, você deve obedecer o coeficiente estequiométrico. Então, esse número 1 aqui está me dizendo o seguinte, que esse 1 está multiplicando com o número 1 que está dentro dos parênteses e, em seguida, multiplicando com 2 que está fora dos parênteses. Total de átomos de fósforo, então, é 2. 2 átomos de fósforo do lado direito, e então eu preciso de 2 átomos de fósforo do lado esquerdo. Cada molécula de ácido fosfórico tem um átomo de fósforo. Que número que eu devo colocar aqui na frente para que essa quantidade de átomos de fósforo seja igual a 2? 2, né? Porque o 2 vai multiplicar com o número 1 que está aqui implícito, dando um total de 2 átomos de fósforo do lado dos reagentes. Os átomos de ametais não tem mais. Próximo, carbono. Tem carbono? Não tem carbono. Próximo, hidrogênio. Vamos ao hidrogênio. Vou fazer contra a cor. Por onde eu começo, Eros? Começa pelo lado onde já tem os coeficientes estequiométricos escritos, determinados. Do lado esquerdo eu já tenho coeficiente estequiométrico. Do lado direito eu não tenho. Nessa fórmula aqui eu não tenho hidrogênio, então ignora essa fórmula aqui para hidrogênio. E aí vem a pergunta, quantos átomos de hidrogênio eu tenho do lado dos reagentes? Aí você vai ter que contar. Eu tenho aqui, 3 fórmulas de hidróxido de cálcio. 3 fórmulas de hidróxido de cálcio. Então, esse 3 vai multiplicar com o número 1 que não está aparecendo. 3 vezes 1, 3, seguido de vezes 2. 3 vezes 1, 3, vezes 2, igual a 6. 6 átomos de hidrogênio. Em seguida, nós temos aqui mais uma molécula que tem hidrogênio. Cada molécula de ácido fosfórico tem 3 átomos de hidrogênio. E nós temos 2 moléculas, portanto, esse 2 vai multiplicar com esse 3, 2 vezes 3, 6, somando, nós temos um total de 12 átomos de hidrogênio do lado dos reagentes. Nós devemos obedecer a igualdade para a quantidade de hidrogênio do lado dos produtos. E aí você vai se perguntar, que número que multiplicado por 2, é igual a 12? Isso, 6. Então, eu devo colocar o número 6 aqui. 6 vezes 2, 12. Total de átomos de hidrogênio do lado dos produtos é igual a quantidade de átomos de hidrogênio do lado dos reagentes. Perfeito. Percebam o seguinte, que todos os coeficientes estequiométricos estão escritos na nossa equação química. Mas eu não sei a quantidade de oxigênio do lado dos reagentes e do lado dos produtos. Eu não sei se essa equação fechou certinho. Provavelmente sim. Quase 100% que sim. Agora vamos verificar, vamos fazer a prova real contando a quantidade de oxigênio. Vamos lá, nessa molécula tem oxigênio? Aliás, nessa fórmula tem oxigênio? Tem. Então vamos fazer aqui, 3 vai multiplicar por quanto? Por 1. 3 vezes 1, 3. E em seguida por 2. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Tem mais oxigênio? Tem, nessa fórmula tem oxigênio. Acompanha comigo. 2 vezes 4, 8, mais 6, 14 átomos de oxigênio do lado dos reagentes. Eu preciso encontrar 14 átomos de oxigênio do lado dos produtos. Vamos ver? Nessa molécula, aliás, nessa fórmula química do sal fosfato de cálcio tem oxigênio? Tem. Quantos? 1
vezes 4 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Novamente, 1 vezes 4, 4. 4 vezes 2, 8. 8 mais. Tem mais oxigênio? Tem, na molécula de água tem. 6 vezes 1 dá 6. Mais 8 igual a 14. Total de átomos de oxigênio do lado dos produtos é igual ao total de átomos de oxigênio do lado dos reagentes. Percebam que, utilizando o método da tentativa e erro, nós estamos determinando os coeficientes estequiométricos como os menores números inteiros. E isso é importante porque nas provas e nas provas de vestibulares, geralmente, eles se utilizam desse termo. Qual termo? Menores números inteiros dos coeficientes estequiométricos. E aí eles pedem a soma desses coeficientes estequiométricos utilizando esses números, que são os menores números inteiros. Tudo bem? Existe outro método? Existe. Existe um método algébrico onde você vai colocando, vai estabelecendo incógnitas para cada átomo e associando com seus índices e formando algumas equações matemáticas e fazendo uma associação por equações. E levando em consideração, então, a quantidade aí dos coeficientes estequiométricos, a gente pode resolver o nosso exemplo aqui fazendo o balanceamento e somando os menores números inteiros. Vejam que nós não conseguimos diminuir mais do que isso como inteiro, como número inteiro, porque nós já temos o número 1 aqui. Não conseguimos diminuir mais que isso. Então, nós vamos somar 3 mais 2 mais 1 com mais 6. Somando, nós temos 12 como a soma dos coeficientes estequiométricos, sendo os menores números inteiros. Então, o balanceamento químico, você deve se atentar principalmente como que você vai proceder colocando os coeficientes e sempre obedecendo que esses coeficientes vão multiplicar com os seus respectivos índices. E aí, lembrando que a quantidade de átomos do lado dos reagentes deve ser igual à quantidade de átomos dos produtos. Até a próxima aula.